Queridos e muito amados irmãos em Cristo, filhos, netos, pais, mães, avós, todas as relações familiares são muito importantes. São as ligações afetivas que se fazem naturalmente com o nascimento de cada criança, seu crescimento, sua adolescência e quando se torna adulto e depois pai, mãe, filhos, netos, bisnetos. A lei natural da vida no planeta Terra tem como base as relações afetivas familiares. Esse é o dom da vida. Procurem acreditar que essa é a melhor estrutura possível para as aprendizagens que precisam ser feitas por cada um de vocês. Mesmo as relações difíceis, elas trazem algum ensinamento. Procurem lembrar momentos importantes do relacionamento com algum membro da sua família e lembra daquele exato momento em que a raiva, a incompreensão se transformou em algo compreensível, em que você sentiu que a raiva, a discussão, ela estava num nível mais superficial e mais profundo está o nível afetivo. Normalmente, nesse nível afetivo, as pessoas estão querendo dizer: por favor, olhe para mim, por favor, me ame, por favor, me permita amá-lo. São sentimentos profundos que muitas vezes a pessoa não consegue expressar. É mais fácil criar uma briga, é mais fácil criar uma discussão do que dizer a verdade. A verdade é tão profunda, ela toca tanto no coração que a pessoa sente que pode explodir se falar a verdade sobre os seus sentimentos mais valiosos. Vejam, a sociedade em que vocês vivem está tão doente que a pessoa tem dificuldade de falar a verdade sobre os seus sentimentos. Esse é um caminho perigoso em que seres muito perversos que dominam o planeta estão trabalhando para que a família se disperse e que com mais algumas gerações não existam mais a relação pais e filhos. Observem o caminho social e cultural que está sendo disseminado para todas as pessoas indiscriminadamente. Procurem em seus corações o que é verdadeiro. Não permita que alguém interfira nos seus sentimentos. Procure ser o mais verdadeiro possível, primeiro consigo mesmo. Quando isso estiver compreendido, você pode então ser verdadeiro com a outra pessoa e não terá medo. O medo da relação com os sentimentos provém de uma educação falsa e agressiva. Muitas vezes as crianças são agredidas e a agressão pode ser violenta, de bater ou de criticar,
mas também a agressão pode ser a indiferença. O caminho que a sociedade está tomando agora é o caminho da indiferença. Pais não olham mais para os seus filhos e esses filhos se sentem extremamente abandonados e os laços de afeto começam a se desconectar. Então, aquela criança vai crescer sem o laço, sem uma proteção amorosa de um pai, de uma mãe, dos avós, e ela estará completamente pronta para aceitar um amor fingido e imaginário em fantasias. Coloquem a mão nos seus corações e comecem a perceber a verdade. Nós estamos falando, explicando em vários grupos, em vários momentos. As vozes estão se conclamando para que vocês percebam a tempo. Muito sofrimento poderá ser evitado se vocês conseguirem dar esse passo. Muitas pessoas ainda se lembram de como é olhar para as pessoas, conversar assuntos, dar risadas, sem ter um celular na mão ou um computador. Eram momentos muito valiosos de crescimento e de troca de afeto. Todos os seres do bem, da paz, do amor, estão alertando o máximo de pessoas possível para que comecem a perceber o caminho que estão trilhando. Lembrem-se, vocês todos têm o livre-arbítrio. Então, usem o livre-arbítrio com sabedoria e com amor. Vejam, vocês que cresceram numa época em que não havia celular, vocês tiveram a experiência de olhar uns para os outros e conversarem. Seus filhos e netos talvez nunca saibam o que é isso. Então, o livre-arbítrio deles estará muito diminuído, porque eles não sabem que é possível passar dias e dias sem olhar numa tela, num computador, numa televisão e num celular. Eles poderão explorar o mundo e as pessoas sem esses equipamentos que os impedem de ver a verdade. Todas essas imagens que aparecem estão criando um mundo de fantasias e de mentiras. Os seres humanos estão aprendendo a acreditar em mentiras. Hoje é contada uma história sobre determinado assunto, dali a 10 dias o mesmo assunto vai ser desmentido, vai ser criada uma nova versão sobre aquela mentira e assim por diante. E a verdade, quando ela consegue aparecer por alguma razão, ela depois passa a não ser mais notada. Ela não aparece mais nas mídias, ela não aparece mais em lugar nenhum. O objetivo é que as pessoas esqueçam que aquilo é verdade. Então, nós estamos alertando a todas as pessoas que puderem ouvir, que se lembrem quem são, vocês ainda sabem a verdade, que o importante é olhar nos olhos uns dos outros, conversarem, estarem apenas juntos, explorando a vida e explorando as relações. Mesmo que sejam relações conflituosas, assim também é importante que ela aconteça, porque em algum momento
aquela relação conflituosa ela terá uma chance de esclarecer. Caso a pessoa nunca mais olhe para aquela outra pessoa onde houve o conflito e passe a olhar somente histórias fantasiosas nos celulares, essa relação não terá sucesso. Então lembrem-se, os seres humanos nasceram para se relacionarem uns com os outros. O ser humano é um ser social. Ele não nasceu para viver sozinho e ele não nasceu para ficar olhando 24 horas por dia numa tela. Então, procurem lembrar das nossas palavras, porque a nossa ideia é de tempos em tempos falarmos sobre isso, para que vocês comecem a entender e a tomarem uma atitude em relação a isso. Então, permaneçam em paz, permaneçam atentos aos seus sentimentos, confiem em si mesmos, confiem nos sentimentos que você está sentindo e entendendo, e esse é o caminho do amor, porque no seu coração existe o amor. Que assim seja.